Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá continuar a nossa série. Ô, meu cabelo tá bagunçado, hein? O que importa é o conteúdo, né, pessoal? Não o cabelo bagunçado. Mas vamos continuar a nossa série Perguntas e Respostas, né? Você me deixou a pergunta lá no Facebook, lá no YouTube, lá no Instagram, e eu vou responder as perguntas aí mais relevantes, que eu sempre falo. A dúvida de um é a dúvida de 100, é a dúvida de 1000, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Pessoal, para quem ainda não sabe, eu estou atendendo aqui em Indaiatuba, São Paulo, pessoal. Pertinho de Campinas, pertinho de São Paulo, Itu, Salto. Então você de toda essa região de São Paulo, Campinas, Itu, Salto, agora vai poder ser atendido na Clínica Iano. Estamos agora em novo endereço em Indaiatuba, interior de São Paulo, a melhor cidade do Brasil. Mas vamos continuar a nossa série Perguntas e Respostas. Antes, eu quero pedir para que você me siga no Instagram. Meu Instagram é o dr.iano. Todos os outros perfis que aparecem com a minha foto são perfis falsos. Então, o único é o dr.iano, aquele que tem o selinho de verificação. Deu um trabalhão tirar isso aí, não foi fácil. Então, você vai confiar sempre no que tiver o selinho de verificação, tá bom? Que é o dr.iano. Não confie nos outros perfis. Você procurar aí Roberto Iano, você vai achar mais de 30 perfis aí meus, que não são meus, né? Que são falsos. Então, vocês denunciem esses outros perfis, só acredite no dr.iano, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, primeira pergunta da nossa série Perguntas e Respostas. Vamos lá. Rosa Teixeira, bom dia. Ardência no peito e dores nas costas do lado esquerdo é um alerta de infarto? Rosa, é o que eu sempre falo nos meus vídeos. Toda dor no peito, ela deve ser investigada e deve ser afastada a causas cardíacas. 5% das dores no peito são realmente relacionadas ao coração. Mas por que você tem que investigar? Porque se a dor realmente for cardíaca, é uma dor potencialmente fatal. O que dá dor no peito? É quando uma artéria do coração ela tem entupimento, né? É melhor que você investigue, que você faça todos os exames, que aí você vai ter certeza que essa ardência não tem nada a ver com o coração. Então você fica em casa, aí tem ardência, não sabe, espera ali, o tempo passa, daqui a pouco você infarta, não dá nem tempo de chegar no hospital e morre, entendeu? Então vai lá logo, procure um bom cardiologista, investigue, tenha certeza de que esse sintoma que você está tendo não é um sintoma cardíaco. Dor cardíaca pode sim irradiar lá para as costas, que nem você falou. Então tem que investigar, pessoal. Se você está tendo dor no peito, procure um cardiologista. Uma porcentagem grande das pessoas que infartam, eles nem chegam ao hospital, eles morrem antes. Por quê? Porque fica lá enrolando. Dor no peito, acha que é uma gastrite, acha que é um refluxo, acha que é porque bebeu ou comeu demais, e aí daqui a pouco está infartando. Aí daqui a pouco demorou para procurar no hospital. Ou quando ainda sobrevive, grande parte do coração vira necrose, vira fibrose e o paciente evolui com insuficiência cardíaca. Isso quando não acontece o pior que eu falei, que é a questão de morrer antes de conseguir chegar ao hospital. Toda dor no peito deve ser investigado e afastado causa cardíaca, independente da sua idade. Tá bom? Vamos lá falar última vez que eu falo isso em quase todo vídeo, né? Vou falar a última vez. Toda dor no peito tem que ser investigada, tá? Maria José Messias. Doutor, tem uma plaquinha nas carótidas. Como fazer para não progredir? Tem como desaparecer? Tá, bom. Plaquinha nas carótidas, então vou acreditar que é uma lesão leve, né? Porque, né? Tem as lesões leves, as moderadas e as severas. Então, você tem uma plaquinha de gordura lá de 10%, por exemplo. O que você vai fazer para não progredir? É a mesma coisa para não deixar as artérias do coração entupir. Das carótidas é a mesma coisa. Então, você vai ter que ter uma excelente qualidade de vida.
vai ter que se alimentar bem, né? Se alimentar de legumes, vegetais, pouca fritura, reduzir carne vermelha, tirar a gordurinha ali da carne vermelha e da pele do frango, né? Vai ter que se exercitar. Quanto mais exercício físico você fizer, menor vai ser a chance dessa placa da carótida ela aumentar. Então você vai ter que fazer no mínimo 150 minutos de exercício por semana. Eu recomendo meu paciente fazer até mais de 300 minutos por semana, mas pelo menos 150 minutos por semana. Você vai ter que manter a tua pressão bem controlada. Qual é considerada a pressão ótima? Sabia que a pressão ótima não é 12/8, que nem todo mundo fala? Qual é considerada a pressão ótima? É qualquer pressão que esteja abaixo de 12/8. Então você vai ter que manter a tua pressão abaixo de 12/8. Se você não é diabética, ótimo. Se você é uma diabética, vai ter que controlar muito bem o teu diabetes. Vai ter que controlar muito bem o teu colesterol, não deixar subir o LDL colesterol. Aumentar o HDL colesterol, que é o colesterol bom, através de exercício físico e uma boa alimentação. Não deixar elevar o teu ácido úrico, porque o ácido úrico também inflama as artérias, tanto do coração como da carótida. Então, manter o ácido úrico também bem controlado. O ácido úrico geralmente aumenta com a alimentação, através a pessoa come muito feijão, carne vermelha, toma lá uma cerveja. Então, não deixar o ácido úrico aumentar também. Dormir bem é fundamental, essencial para você recuperar o teu organismo, que ele, né, passou ali o dia cansando, à noite ele vai ter que descansar. Levar uma vida pouco estressante. Sei que o estresse tomou conta do mundo, né? Raramente eu atendo um paciente, sem eu perguntar, raramente eu atendo um paciente que não chega para mim e fala: doutor, estou muito ansioso, estou muito nervoso, estou depressivo. Mas fazendo tudo isso que eu te falei, se alimentando bem, controlando todos os fatores de risco e se exercitando, dormindo bem, dificilmente você vai ser uma pessoa ansiosa. Mas para que você não seja ansiosa, você tem que fazer tudo isso. Entendeu? Tá? Então olha aí quanta informação que eu dei, não só para a placa de carótida, mas para que você consiga cuidar do teu coração e do teu corpo como um todo. Não tem segredo, mas tem que aplicar. Porque muita gente também está vendo o vídeo, mas depois não aplica. Né? Nem sabe como é que está o teu colesterol e triglicéridos, não sabe como é que está a tua pressão, não vai no cardiologista, não cuida da saúde. Né? Então você tem que ouvir o que eu estou te falando e depois aplicar. É isso que vai fazer você ter uma excelente qualidade de vida e viver mais tempo. Tá bom? Vamos lá para outra pergunta. Ivani Aparecida Simão. Tenho 68 anos, tenho pressão alta. O médico diz que é emocional. Tomo Ara2, um de manhã e um à noite. Depois que tomo o remédio à noite, aí é que ela sobe, chega a 17/10. Por que acontece isso? Bom, Ivani, nesse caso, né, se você está aferindo a pressão, independente aqui da medicação, mas se você nota que à noite a tua pressão está ficando em torno de 17/10, ela está muito alta. Então talvez seja necessário que o médico otimize o tratamento. Então você vai voltar no teu cardiologista, falar que a noite está ficando alta, ele pode pedir uma mapa ou não, ou mesmo pelo exame clínico ele já pode otimizar o teu tratamento para que a tua pressão ela fique bem controlada durante as 24 horas, ok? Vicentina Alves da Silva. Doutor, tenho bloqueio no lado direito do coração faz 20 anos, mas não sinto nada. Isso pode um dia levar a infarto? Não, Vicentino, bloqueio do ramo direito não tem nada a ver aí com infarto. Bloqueio do ramo direito mostra que a condução elétrica do lado direito do teu coração ela está mais lenta. Isso, na grande maioria dos casos, não prejudica o funcionamento natural do coração e muito menos leva a infarto agudo do miocárdio. Para pacientes que têm o bloqueio do ramo esquerdo, que aí é outra patologia, você falou bloqueio do ramo direito. Para pessoas que têm o bloqueio do ramo esquerdo, aí sim é necessária uma investigação mais detalhada, mais minuciosa, para descartar uma cardiopatia. Porque quem tem o bloqueio
ou seja, a condução elétrica é prejudicada do lado esquerdo do coração, tem maior chance ou de ter o coração fraco, ou de ter artéria entupida no coração, então tem que investigar. Bloqueio do ombro direito, faz 20 anos, não sente nada. Provavelmente você deve ter nascido já com esse bloqueio, isso não vai atrapalhar em nada a tua vida, vida que segue tranquilo, sem maiores preocupações, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Francisco Antônio, me responda se estou correndo risco de vida. Meu coração acelera do nada, ele dá uma acelerada e volta ao normal em segundos, mas isso é constante. Bom, Francisco, se você está tendo palpitação, se você está sentindo o coração, normal é a gente não sentir o coração. Quando a gente sente o coração, a gente está tendo uma palpitação. Palpitação, ela pode ser uma arritmia cardíaca, pode ser o aceleramento natural do coração, ou pode não ser nada, né? Então, de qualquer forma, você tem que investigar. Quais são as palpitações mais perigosas? Aquelas que dão dor no peito, ou sensação de desmaio, ou tontura, ou até desmaio. Essas são mais preocupantes. Essas que duram pouco tempo, que acelera e volta, até pode ser alguma arritmia, mas tende a ser arritmias benignas. Mas como eu digo com relação à dor no peito, toda dor no peito deve ser investigada e afastado doença do coração. Toda palpitação deve ser investigada e afastada arritmias cardíacas, porque arritmias cardíacas existem desde aquelas arritmias que não causam nada, que são a grande maioria delas, que não precisa nem tomar remédio, mas pode ter também as arritmias malignas, que são arritmias graves, que se você não fizer o tratamento correto, você pode ir à morte, entendeu? Então existe uma gama vasta aí de tipos de arritmia, desde as mais benignas até as malignas. Então, em dúvida, tá tendo palpitação? Tá sentindo o coração bater? Eu tô aqui, ó. Tô sentindo meu coração bater? Não tô. Não tô sentindo. Você tá sentindo aí o coração bater? Se você tá sentindo o coração bater, aqui deixa nos comentários, ó. Eu não tô. Então, começa a sentir toda hora que o coração tá batendo, é melhor procurar um cardiologista para investigar essa palpitação. Tá bom? Vamos lá então para a última pergunta. Paulo José Ribeiro. Eu tenho 60 anos. Inclusive é legal, pessoal. Eu pego a faixa de idade lá do meu YouTube. Isso é raro, hein? São poucos canais que tem isso. Mas a que tem a maior faixa é acima dos 65 anos. Eu fico muito feliz, porque são essas pessoas realmente que têm que se preocupar mais ainda com os problemas relacionados ao coração. Não que o jovem não precise se preocupar também. Mas quanto mais vai passando a idade, a probabilidade de ser um evento cardíaco é maior. Fico muito feliz com isso aí da preocupação, mesmo para você que tem aí acima dos 65 anos, tá? Continua me acompanhando. Bom, Paulo Ribeiro, eu tenho 60 anos, posso pegar pesado todos os dias na academia? Tenho picos de pressão por causa da ansiedade. Paulo, na verdade a academia vai te ajudar. Porque quanto mais exercício físico você fizer, mais a tua ansiedade vai diminuir, mais baixo vai ficar a tua pressão arterial. É claro que para pegar pesado na academia, você passou antes com o teu cardiologista. Que ele vai te avaliar, vai pelo menos solicitar um eletrocardiograma, vai ver se você não está tendo sintoma clínico nenhum. Se houver necessidade, ele pode optar ou não por pedir um teste ergométrico antes de te liberar para atividade física intensa. Mas quanto mais exercício você fizer, menor vai ser a tua pressão arterial e mais protegido vai ficar o teu coração. Tá bom? Então, pode pegar pesado sim na academia, após a liberação do teu cardiologista. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, olha aí quanta informação. Então, se você gostou do vídeo, eu quero que você dê o like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, pessoal. Eu não sei por que 80% de vocês ainda não estão inscritos no canal. Vou pedir mais uma vez, encarecidamente, que você clique em se inscrever, tá? Não se esqueça também de compartilhar o vídeo. Às vezes um vídeo que você compartilha, você não imagina isso. Mas você compartilhando o vídeo, você pode estar ajudando a salvar uma vida. Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.